Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde, inclusive de comportamento. O ingresso escolar é um evento muito importante na vida de uma criança, pois é um rumo à independência em relação aos pais. As crianças estão crescendo, não é mesmo? E é a construção de um espaço próprio que marcará o seu caminho futuro. A entrada na escola é um desafio para todos os envolvidos, em especial para a criança com alergia alimentar. Então, preocupado com o bem-estar das crianças alérgicas, o Viver Bem de hoje fala sobre este tema com a alergologista e imunologista pediátrica Jéssica Luna, que dá dicas, então, de como os pais devem proceder neste momento. Pode chegar aqui, doutora. Muito bem, seja muito bem-vinda conosco, tudo bem? Boa tarde, Renata. Doutora, realmente, então, é um momento, assim, que para pais, né, que já sabem, que já identificaram que o filho tem uma alergia alimentar, é um pouco de preocupação, né? Porque ele sai um pouquinho da bolha, que é a casa, que é toda a proteção, que é todo o cuidado, vai para um ambiente novo, com novas pessoas, com os coleguinhas. Sim, com certeza. Esse é um momento muito difícil, principalmente para os pais, que eles têm aquela angústia, aquele medo do que vai acontecer com seu filho num ambiente diferente, porque eles não estarão ali protegendo, cuidando, evitando o contato com aquele alimento que a criança é alérgica. Então é um momento bem difícil para os pais e para a criança também, que é um ambiente novo, ela não sabe como é que vai ser a reação das pessoas que estão ali, dos coleguinhas, para aceitar essa criança, que ela é uma criança que tem um cuidado especial, precisa de um cuidado especial. É verdade. Para a gente entender inicialmente o tema de hoje, o que é uma alergia alimentar, doutora? Então, alergia alimentar é uma reação adversa aos alimentos, à proteína presente nos alimentos. 90% das alergias alimentares são causadas por 8 grupos de alimentos. Então, é o leite, o ovo, o trigo, a soja, o amendoim, as castanhas, os peixes e os frutos do mar. Então, quase todas as alergias a gente consegue abranger com esses alimentos. Porém, qualquer alimento pode causar uma reação adversa, uma alergia. Por isso que é importante sempre estar questionando do que a criança é alérgica, sempre ter essa orientação. Queria convidar a doutora, então, para a gente ir ali para o nosso plasma, para a gente reforçar esse grupo de alimentos, mas onde a alergia alimentar é mais comum. Então, a gente separou aqui o grupo de alimentos, né? É comum tanto na vida da criança quanto na vida do adulto ser mais comum nesses grupos, doutora? Isso. Alguns alimentos são mais comuns nas crianças, principalmente nos pré-escolares e nos escolares, que é justamente a faixa etária que vai ingressar na escola. Então, nessa faixa etária, os alimentos mais comuns é o leite, a soja e o ovo. Nos adultos e nas crianças maiores, aí entram os outros alimentos que eu falei, amendoim, as castanhas, os peixes e os frutos do mar, que a gente vê bastante em adultos. Quais costumam ser as manifestações, os sintomas? A gente pontuou aqui também os sintomas para reforçar esse alerta para os pais, né? Para tratar deste tema, realmente é um momento novo, é um momento de adaptação. A gente tem aqui os principais sintomas de alergia alimentar. Coceira e vermelhidão na pele. Consumiu, pode aparecer. Os sintomas de alergias alimentares costumam surgir minutos após a ingestão do alimento. Então, assim que a pessoa ingere esse alimento, já pode começar a ter sintomas. Os sintomas de pele são os mais comuns. Então, começa com uma manchinha vermelha na pele, que coça bastante. Podem surgir algumas placas, inchaços, principalmente nos olhos, nos lábios, nas orelhas. Podem surgir lesões orais também. Sintomas respiratórios, desde nariz entupido, espirro, até tosse, falta de ar, aperto no peito. E sintomas gastrointestinais também são muito comuns, vômitos, diarreias, distensão abdominal, dor abdominal, que também é bem comum por conta da ingestão dos alimentos. Então, só reforçando aí, temos a coceira e a vermelhidão na pele. Aí a gente tem os sintomas de pele que podem evoluir para os sintomas respiratórios. Aparecem os problemas respiratórios, né, doutora? Isso, então costuma começar com os sintomas de pele, que são os sintomas mais comuns. Em alguns casos se limita à pele, mas outros casos podem evoluir para sintomas respiratórios. Desde obstrução nasal, espirros, até falta de ar, aperto no peito, sensação de fechamento na garganta. E aí são quadros mais graves que nós chamamos de anafilaxia, quando tem envolvimento de 2 órgãos. Então pode ser envolvimento de pele mais o respiratório, ou pele mais sintomas gastrointestinais, que são quadros com risco de vida, e aí precisa de um atendimento imediato dessa criança ou desse adulto que apresentou esses sintomas. Então, temos aí os principais sintomas de alergia alimentar para você, pai, identificar, então. Para você que ainda não sabe quando o seu filho tem uma alergia alimentar, esses podem ser sintomas de alergia alimentares. Esses sintomas, eles podem aparecer numa quantidade mínima da ingestão do alimento que a criança tem uma certa alergia, doutora?
Sim, com certeza. As alergias alimentares podem surgir com mínimas quantidades de alimento. Isso é um grande problema que a gente tem, que as pessoas não entendem. Elas acham que um pouquinho não vai fazer mal. Então, um pouquinho, a criança, por exemplo, uma criança alérgica a leite, um brigadeiro ou um pãozinho, um pedacinho de bolo não vai fazer mal. Mas mínimas quantidades podem sim desencadear uma reação alérgica, inclusive uma reação grave com risco de vida. Então, é muito importante estar atento ao que vai ser oferecido para essa criança, mesmo em pequenas quantidades. Então, já você de casa vai saber como se prevenir, como a escola deve receber essa criança com alergia alimentar. Você de casa não saia daí, que a gente volta em instantes. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre alergias alimentares na infância, na inserção da criança na escola. É um período que causa aflição aos pais, é um momento novo para a criança, para a família. Por isso a gente recebe aqui a doutora Jéssica Luna, falando aí, sabe, sobre quais os principais cuidados, como que a escola e como os pais devem se comportar neste momento, como devem passar por esta fase. Doutora, a gente pontuou no início do programa até os principais grupos que causam as alergias alimentares nesta faixa etária da vida. Entre eles, a gente tem o leite, né? Como a senhora já havia pontuado, já havia reforçado. Produtos rotulados, como sem lactose, eles são seguros para quem tem alergia ao leite de vaca, já que o leite está aí neste grupo? Então, Renata, essa é uma grande confusão que as pessoas costumam fazer. São duas doenças totalmente diferentes. A gente tem a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. Na intolerância à lactose, eu tenho uma reação adversa à lactose. A lactose é o quê? É um açúcar presente no leite. Então, algumas pessoas não têm a enzima que digere esse açúcar, que é a lactase. Então, por conta disso, ela vai ter manifestações relacionadas à não digestão desse leite. Então, são basicamente sintomas gastrointestinais, distensão abdominal, diarreia, gases, pode ter um pouco de constipação. Já na alergia à proteína do leite de vaca, eu vou reagir à proteína que tem no leite. E aí sim eu posso ter os sintomas que a gente comentou. Então, sintomas de pele, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais também. E aí são sintomas mais graves, inclusive com risco de vida. A alergia à proteína do leite é somente leite de vaca ou outros tipos de leites também podem provocar alergia? Isso também é uma coisa importante para a gente frisar. Então, a alergia ao leite de vaca é ao leite de vaca. Porém, a homologia com os outros leites é muito grande. 90% das pessoas que têm alergia ao leite de vaca também vai ter alergia ao leite de cabra, ao leite de outros mamíferos. Então, o que a gente recomenda é que quem tem alergia à proteína do leite de vaca não ingira nenhum outro leite de origem de outros animais. Mesmo que seja sem lactose, mesmo porque que seja não sem é lactose. A lactose que causa a alergia. Então, esse conceito está errado. Uma pessoa alérgica ao leite de vaca não deve ingerir produtos sem lactose, porque a proteína ainda está contida naquele leite. Temos no mercado hoje alimentos específicos para quem tem alergia a, por exemplo, a proteína do leite de vaca? Temos sim. Nas crianças pequenas, o recomendado é manter o aleitamento materno, que é o alimento ideal, mais seguro. Porém, naqueles que não podem estar sendo amamentado, nós temos algumas opções de fórmulas especiais, que são as fórmulas hipoalergênicas. Nós temos as fórmulas extensamente hidrolisadas e as fórmulas à base de aminoácido. A indicação vai ser para cada caso, de acordo com a necessidade da criança. E nas crianças maiores, nós temos as fórmulas de soja, que também pode ser um substituto para o leite de vaca. Então, a criança ela também pode ter alergia ao próprio leite da mãe? Pode acontecer sim. Isso não é comum, a maioria das crianças toleram muito bem o leite materno, mas em algumas situações, principalmente nas crianças com reações mais graves, eles podem reagir ao leite materno. Nesses casos, nós orientamos a exclusão do leite na dieta da mãe e aí sim a criança pode continuar amamentando. Então, nas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, a gente sempre orienta manter o aleitamento materno, que é o melhor alimento da criança, desde o nascimento até pelo menos 2 anos de vida. E se a criança reage com o leite materno, que não é comum, aí nós orientamos a exclusão do leite na dieta da mãe. Doutora, desde 2014, a legislação brasileira ela conta com a Lei Federal número 12.982, que garante a merenda escolar especial para alunos com restrições alimentares. As nossas escolas, o sistema público de educação, a senhora acredita que ele está preparado para lidar com isso? Então,
desde 2014 já é lei essa questão da dieta especial para essas crianças. Porém, o que a gente vê é que muitas escolas não conseguem se adaptar a isso. Eu acho que é muito por falta de informação, de orientação, por falta das pessoas que ali trabalham para saber lidar com essa criança. E isso gera muita angústia nos pais, porque a criança vai para um ambiente que, para eles, não é um ambiente seguro para essa criança com alergia alimentar. Então, é um risco para essa criança, às vezes, o ingresso na escola. Então, como que a escola ela deve receber essa criança com alergia alimentar? A primeira coisa é a restrição do alimento que a criança é alergênica, que é o mais importante, que é o tratamento da alergia alimentar. Então, evitar o contato, até o contato mínimo com esse alimento deve ser evitado na escola. Então, desde conversar com todos que vão lidar com essa criança, desde o diretor, dos professores, até os amiguinhos da sala de aula, orientar de forma carinhosa, cuidadosa, como que deve ser o cuidado para evitar que essa criança seja exposta àquele alimento que ela é alérgica. E aí vai desde a lavagem das mãos, dos cuidadores, dos amiguinhos, o momento ali do lanche, evitar o compartilhamento do lanche, o contato com aquele alimento que a criança é alérgica. Então, é importante também que os pais comuniquem sempre à escola quando a criança tem algum tipo de... ela necessita de algum tipo de atendimento especial, né? Sim, com certeza. Então, quando a criança vai ingressar na escola, os pais devem ir até a escola, levar um documento informando que a criança é alérgica, quais são as restrições que ela tem com relação à alimentação e uma orientação explicando o que deve ser feito no caso da criança ter algum tipo de reação. Além do contato tanto dos pais, do médico que acompanha essa criança e com a medicação que deve ser fornecida no caso de uma reação alérgica. Então, é comum as escolas solicitarem esse tipo de informações já no ato de matrícula ou de conversa ali com os pais, no preenchimento de uma ficha? Então, o ideal é que todas as escolas tenham esse cuidado ao matricular uma criança. Então, o fornecimento desse documento deve ser feito para todas as crianças que têm algum tipo de restrição alimentar, para que fique documentado. E esse documento tem que estar de fácil acesso, porque a gente não sabe o momento em que vai acontecer uma reação alérgica. Então, se por acaso acontecer, eles têm que ter acesso a um documento tudo explicadinho, que a gente chama... É como se fosse um prontuário. Como se fosse um prontuário, isso. Explicando tudo direitinho deve acontecer. Então, qual medicação deve ser utilizada, como que deve ser administrada. Em alguns casos, a criança precisa usar uma medicação até injetável, chamada adrenalina auto-injetável, naquelas crianças que têm reações mais graves. Então, os profissionais devem estar treinados para utilizar as medicações que forem necessárias. E aí, nesse documento, tem que estar tudo detalhado, como deve ser feita a administração dessas medicações, inclusive o contato dos pais e do profissional responsável pela criança. A senhora comentou sobre o contato mínimo com o alimento também poder causar alergia. Os utensílios do preparo, eles podem, de certa forma, contaminar o alimento da criança com alergia alimentar? A doutora vai responder já, depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí, fica ligadinho com a gente. O Viver Bem volta já. Já de volta com o nosso programa de hoje, falando sobre alergias alimentares na infância, sobre o ingresso desta criança na escola. A gente recebe a doutora Jéssica Luda. Perguntei no bloco anterior se os utensílios do preparo ali do lanche, da comida, se eles podem contaminar, de certa forma, o alimento da criança com alergia a algum tipo de alimento, doutora. Pode ocorrer? Sim, isso pode ocorrer sim, Renata. Alguns utensílios, principalmente os utensílios porosos, como utensílios de plástico, esponjas, pode ficar resíduos de alimento. E aí, esse resíduo pode contaminar o alimento dessa criança. Não é toda criança que vai reagir com esses resíduos, mas é importante ter esse cuidado para evitar a contaminação do alimento dessa criança e ela ter alguma reação por conta de resíduos que ficam em utensílios, em produtos de limpeza como buchos, então tem que ter esse cuidado sim. O ideal é que seja separado os utensílios e os produtos para limpeza dos utensílios dessas crianças. Eu acredito que o entendimento da criança seja um dos principais obstáculos, né, doutora? Como que a escola deve tratar, por exemplo, essa criança no momento do lanche? Ela vai separar a criança alérgica dos demais? Como vai fazer com que a criança mantenha o seu ambiente social de forma que seja seguro? Isso.
O ideal é que essa criança seja tratada igual às outras crianças. Não ocorra nem exclusão, nem distinção. Para ela não se sentir excluída e nem para os coleguinhas não estranharem também essa criança ser tratada de forma diferente. O ideal é que ela faça as refeições junto com as outras crianças quando for possível, né? Para que ela se sinta ali socializada, se sinta interagida com as outras crianças. Mas como fazer ela entender que ela não pode comer o mesmo que o coleguinha que está ali do lado comendo? Aí isso é um trabalho tem curiosidade, ali, né? Sim, com certeza. Um trabalho deve ser feito desde casa, pelos pais, os professores e os próprios coleguinhas também têm que estar cientes de que aquela criança não pode ter contato com aqueles alimentos e evitar que seja oferecido. Uma forma de fazer isso é colocar próximo de crianças que tenham algum lanchinho que não contenha o alimento que ela é alérgica. Por exemplo, uma criança que é alérgica ao ovo ou ao leite, fique próximo de crianças que trouxeram um suco, uma fruta que não tem risco de contaminá-la para que ela não se sinta excluída. Tentar levar esse tema para a sala de aula de forma didática, dinâmica com crianças, tentando utilizar dos próprios instrumentos pedagógicos para isso. É uma boa ideia, doutora? Sim, com certeza. Você tem que chegar e conversar com os amiguinhos para que eles entendam o que está acontecendo e levem isso da melhor forma possível, conversando, orientando, interagindo com as crianças, explicando como que deve ser o cuidado com esse coleguinha que tem essa necessidade especial. A gente sabe que quadros de alergia alimentar, em alguns casos, a evolução ela pode ser muito rápida. Então, como que a escola ela deve estar preparada para o socorro imediato em casos de reações? A escola ela pode medicar? Sim, então foi o que a gente comentou, né? Então tem que ter um documento informando qual medicação deve ser feita, porque o atendimento tem que ser imediato. Então, às vezes, não dá tempo de esperar o atendimento chegar, levar até um pronto-socorro. Então, a medicação deve ser fornecida pelos pais e está na escola. Assim que a criança começar a ter algum sintoma, ela pode já ser medicada conforme a orientação e aí sim procurar um pronto-socorro e levar essa criança para o atendimento médico. Mas o primeiro atendimento já deve ser feito na escola. Por isso é interessante que essa criança que tem uma alergia alimentar tenha um acompanhamento constante com a especialista para ter ali no prontuário dela na escola qual tipo de medicação, a dosagem, como vai ser esse atendimento imediato num caso como esse. Isso, é super importante que tenha um médico acompanhando essa criança e ele vai fornecer esse relatório. Inclusive, é importante ter o contato desse médico na escola, porque se tiverem alguma dúvida, for necessário, entre em contato que ele pode estar orientando melhor se houver alguma dúvida. Mas todas as pessoas que forem conviver com essa criança, os professores, os cuidadores, devem saber administrar a medicação e estar preparado para isso. Existe tratamento para alergia alimentar, doutora, ou simplesmente um acompanhamento? Então, o tratamento da alergia alimentar é a exclusão do alimento. Não tem outra coisa para ser feito. Não tem uma cura? Não, a gente não fala em cura, a gente fala em tolerância. A maioria das alergias alimentares iniciadas na infância, principalmente ao leite, ao ovo e à soja, eles se resolvem ainda na infância. Até alguns anos atrás, essa tolerância ocorria entre 3 e 5 anos de idade. Hoje em dia, a gente percebe que está prolongando mais essas alergias alimentares. Então, hoje em dia, a gente vê crianças de 10, 12 anos que ainda não toleram o alimento. Então, o que a gente costuma falar para os pais, algum momento ela vai se resolver principalmente esses alimentos, leite, ovo e soja. Tende a se resolver ainda na infância. Só que aí tem todos esses cuidados, que a criança começa a ir para a escola, começa a ter contato com outras pessoas e tem o risco de reagir. Já alimentos como frutos do mar, castanhas, amendoim, costumam persistir até a vida adulta e não costumam se resolver. Então a gente não fala em cura. Profilaxia. Profilaxia não. Na verdade, existem vários estudos procurando alguma forma de prevenir. A única coisa que a gente viu que previne alergia alimentar é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e mantido pelo menos até os 2 anos de idade. É a única coisa que pode prevenir alergia alimentar. Mas essa criança, então, ela pode, ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, passar a tolerar aquele alimento que aos 2 anos, 3 anos, ela não tolerava? Sim, com certeza. Tem criança que começa a tolerar muito cedo, com 2, 3 anos já está tolerando e aceita muito bem. Tem outros que vai prolongar um pouquinho mais, mas no geral tende a se resolver ainda na infância. O consumo de alimentos impróprios para o alérgico, ele pode acarretar, ele pode gerar riscos para essa criança, até mesmo um risco de vida? Sim, com certeza, porque a gente não tem como prever o tipo de reação que essa criança vai ter. Ela pode ter desde uma reação leve, como só pena, algumas manchinhas no corpo, até um quadro muito grave, com envolvimento respiratório, com falta de ar,
com edema de glote, fechamento da garganta, que a gente chama de anafilaxia, um quadro muito mais grave que tem risco de vida para essa criança. Por isso que é tão importante esse cuidado, essa orientação, para que você saiba identificar imediatamente uma reação e tratar de imediato. Doutora, quer deixar uma mensagem final, então, para os pais, para as mães que estão nos acompanhando? Sim, a mensagem que a gente sempre tenta deixar é que a alergia alimentar é uma doença que vem aumentando bastante a prevalência nos últimos anos e o principal tratamento é a eliminação do alimento, né? Só que essa orientação serve não só para os pais, mas todos que convivem com aquela criança, desde os avós, os cuidadores e o ambiente escolar, para evitar que tenha um contato e essa criança tenha alguma reação. E aí, para acalentar um pouquinho o coração desses pais, as alergias alimentares, principalmente as que começam na infância, tendem a se resolver até o final da infância, mas é muito importante o acompanhamento com o especialista para que ele identifique o melhor momento para fazer a reintrodução desse alimento e como que vai ser essa reintrodução e te orientar caso ocorra tenha algum contato, tenha alguma reação nesse período até a tolerância, tem que ter um acompanhamento com o especialista. Tá certo. Obrigada mais uma vez, viu, Por doutora? nada. Espero que vocês de casa tenham gostado do tema de hoje. Lembrando que todos os temas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Sábado que vem, o Viver Bem está de volta. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.